Hoje eu tenho algo que está me incomodando bastante e eu preciso falar. Honestamente, eu nunca achei que veria crescer e ser uma epidemia no meio evangélico do Brasil. Estou falando do tigrinho. É triste isso. Bom, um artigo recente da Folha de São Paulo mostra que as pesquisas indicam que 29% dos evangélicos afirmam já ter feito ao mínimo uma aposta virtual, sendo que a média do público geral é 24%. Então, quer dizer, a nossa média é maior. A média da Igreja Católica é 22%. Então, quer dizer, em suma, a Igreja Evangélica, em média, faz mais aposta que o público geral. A Igreja, os evangélicos, estão fazendo mais aposta que os católicos. Mas que vergonha é essa? Para pensar, cara. Então, consequentemente, os evangélicos também são os que mais se endividam por conta das apostas, das bets, com 21% de endividamento, acima dos 16% do público geral endividado, acima dos 12% dos católicos endividados. Gente, acorda, os evangélicos praticamente é o dobro de dívida dos católicos, grande parte por conta do envolvimento com apostas virtuais. Em suma, os fiéis evangélicos, eles estão investindo seus recursos em apostas, investindo dinheiro em apostas e vai sofrer por isso, porque é um princípio bíblico. Alguns ainda afirmam que as apostas apelam especialmente para os cristãos. Eu fiquei pensando sobre isso, por conta do slogan que eles estão usando do marketing: profetizou, jogou, sacou. Isso aí carrega, obviamente, o significado espiritual para nós evangélicos, e além do fato que ele tem um passado e um presente tenebroso com a tal da teologia da prosperidade. Então, esses dados aqui nos mostram algumas coisas. Eu tenho refletido, número 1, sobre o amor ao dinheiro dentro da igreja. Não há dúvidas de que o investir o dinheiro em jogos de azar é tolice. Qualquer um sabe disso. Não há uma justificativa sequer que consiga justificar essa prática como sendo algo sábio. Mas mesmo sabendo dos riscos, ouvindo as histórias de pessoas que perderam tudo nessas práticas, os cristãos, os evangélicos, ainda estão arriscando suas economias em jogos de azar. Quer dizer, péssima mordomia das suas finanças. Isso aí mostra que o amor ao dinheiro e a busca por riquezas tem estado acima da busca da sabedoria, da busca do conhecimento. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo 6, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados. Isso aqui é falta de controle. É nocivo, a palavra diz, que leva os homens a mergulharem na ruína. Tá aí, endividamento, na destruição. Famílias vão ser destruídas por isso, já estão sendo destruídas. Aí ele termina com um versículo bem conhecido: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É isso aí. O sofrimento é consequência dessa má gestão financeira e desses valores invertidos. Essas palavras foram escritas há mais de 2000 anos atrás e nunca foram tão atuais. Pense comigo, esse texto aqui ele está descrevendo o que tem acontecido com cristãos que, na ambição de ficarem ricos, é uma ambição, uma avareza tamanha, se tornam escravos. E não só o apóstolo Paulo, mas também o rei Salomão, ele já dizia em Provérbios 23, ele fala: não esgote suas forças tentando ficar rico. Ele diz: tenha bom senso, é o que está faltando. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Além disso, a gente também sabe, Jesus dizia, não tem como, Mateus 6,24, Jesus já nos alerta, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, não tem como. Ou vai odiar um e vai amar outro, ou vai amar outro e odiar um. Ele diz aqui: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é o espírito do dinheiro, o espírito sobre o dinheiro, pagão. O problema, gente, entenda uma coisa, não é ter dinheiro. Eu não estou falando que você não pode ter dinheiro, até porque o dinheiro é neutro. Deus quer que você seja abençoado. O problema está em qual espírito que você vai pôr sobre o teu dinheiro. É o Espírito de Deus que vai estar abençoando o teu dinheiro, para que você seja um canal de bênção, para que você venha avançar o reino, ou é Mamon que busca aprisionar em ganância, busca aprisionar em egocentrismo, egoísmo,
e te levar a delírios pela riqueza. Então, os resultados dessas pesquisas nos dão uma boa ideia de quem é que está reinando sobre as finanças de muitos evangélicos. Agora, a segunda coisa que a gente tem que pensar é a incoerência financeira do cristão que aposta. Incoerente, é incoerente. Agora, sabe o que eu acho mais engraçado? Muitas vezes o cristão, ele tenta de todas as formas não ter que devolver o dízimo e não ter que dar ofertas na casa do Senhor. E para isso o dinheiro sempre está apertado. Não dá para eu ofertar porque tá apertado, né? Engraçado isso. Daí tem alguns que até levantam questionamentos teológicos, questionando o valor disso, tentando achar um jeito de dar o mínimo possível na casa do Senhor, mas arruma assim dinheiro para apostar. Então, quer dizer, é nítida a ignorância que muitos cristãos têm sobre princípios financeiros do reino de Deus. Eu não estou aqui, novamente, falando sobre teologia da prosperidade. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou defendendo teologia de coach, trazendo chaves que vão te fazer rico. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui a importância de voltarmos aos princípios bíblicos relacionados a dinheiro. Esses princípios são profundos. E toda vez que a palavra fala sobre o dinheiro nunca é o fim. Para pensar nisso. É um meio. O dinheiro se torna um meio capaz de diagnosticar o estado do nosso coração. O dinheiro, ou a maneira como nós reagimos ao dinheiro, mostra se há em nós um coração avarento ou um coração generoso. Se há em nós um coração autossuficiente ou um coração cheio de fé com vista naquilo que é eterno. E tantas pessoas roubam a Deus. A palavra já deixa clara como é que as pessoas roubam a Deus quando elas retêm aquilo que é de Deus. A palavra já deixa clara para onde tem que ir o dízimo. Então, quer dizer, aparentemente, para muitos cristãos, vale mais arriscar tudo em aposta virtual do que confiar em Deus para provisão através da obediência financeira, algo que a palavra já está nos ensinando. Então, quer dizer, você vai pôr mais fé em aposta do que na Bíblia. Isso é incoerente. E o risco que um sujeito passa ao fazer apostas virtuais deixa evidente o fato de que o evangelho vivido por muitos não é, de fato, focado em Cristo e na palavra. É, na verdade, focado na necessidade do povo, que busca o Senhor Deus para ter uma vida melhor nessa terra. Eu não tenho nada contra você ter uma vida melhor, mas isso aí não é a essência do evangelho. O evangelho diz respeito a uma vida pós essa terra. É só você começar a perceber o quanto do nosso cristianismo contempla as coisas eternas, que não são nessa terra, versus as bênçãos terrenas. Eu sou contra o crente ter as bênçãos terrenas como o fim e a única razão para seguir o evangelho. Isso não é bíblico. Você pode pensar que está servindo ao Senhor, mas você está servindo a Mamon. Você pode frequentar igreja evangélica, mas discípulo que é discípulo mesmo, usa a prosperidade como meio para expandir a mensagem de Cristo e não usar a Cristo para expandir a sua riqueza terrena, que um dia tudo isso aqui vai voltar para o pó, tudo isso. Sendo assim, você que está me assistindo, confie que os princípios do Senhor são suficientes para que você seja abençoado nessa terra e para depois dessa terra. Não corra atrás, não fique nem uma vaca louca entrando nesse frenesi de enriquecimento fácil. Tá escutando muito código, muito atalho para você tentar fazer teus 7 dígitos, seus 10 dígitos, seja o que for. Permaneça fiel e firme, trabalhando duro onde Deus te colocou. Os frutos da fidelidade virão. E quando vier, vai ser algo que vai durar. Vai ser devagar, pode até ser, nem para todos, mas para a maioria vai. Mas devagar e sempre é sempre a melhor maneira. É o que eu tenho visto no meu curto tempo no ministério. E terceiro ponto, eu quero finalizar com um chamado à ação. Nós precisamos fazer alguma coisa. Agora, se você que está assistindo é um pastor, ou você que está me assistindo é um líder de ministério, de jovens, ou seja o que for, de adolescentes, se isso ainda não está acontecendo na sua igreja, é muito provável que chegue aí muito em breve. Sendo assim, é importante que nós alertemos contra isso em nossas comunidades, guiando as pessoas ao entendimento bíblico, levando eles à sabedoria sobre como é que você vai usar os seus recursos financeiros. Tem um teólogo que eu gosto muito, ele diz assim, Scott McKnight, o evangelho pregado em nossos púlpitos molda as nossas comunidades. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa é a nossa responsabilidade.
como líderes de comunidade de fé, nós temos essa responsabilidade perante o povo de Deus. Atos 20, 28 fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Que nós venhamos alertar o povo de Deus, fale, pregue sobre isso nos seus sermões, enriqueça esse diálogo, nós precisamos abordar essa questão e que nós venhamos ver a igreja de Cristo servindo apenas a um Senhor, Jesus Cristo, e não buscando o enriquecimento fácil que esse mundo aí tão fútil está prometendo.